Isaías Júnior, nosso amigo, irmão, companheiro, dirigente e também, por acréscimo de misericórdia do alto, na condição de nosso filho nesta encarnação. Abraço-o e, abraçando-o, abraço a todos os trabalhadores desta casa tão querida, que é, sem exagero, uma luz sempre acesa a clarear os caminhos de tantas almas. Queridas irmãs, queridos irmãos, a todas, a todos, a minha gratidão, a minha amizade, o meu amor. Às terças-feiras, há anos, nós temos nos debruçado sobre o Evangelho. Nestes tempos em que se enfatiza tanto a ciência oficial, a ciência humana, a ciência material, precisamos recordar que o Evangelho é também ciência. E posso afirmar que é a ciência das ciências. É a ciência do Espírito. É a ciência da espiritualidade. É a ciência universal. É a ciência da felicidade, a ciência da paz, a ciência do equilíbrio, da harmonia, da segurança, é a ciência da imortalidade, é a ciência das ciências. Que seria das ciências humanas sem o ascendente espiritual? O que seria da ciência humana sem o Evangelho? Loucura, perturbação, desvio. Quando, pois, nós nos dirigimos a esta casa às terças-feiras, o fazemos em busca do conhecimento sempre aprofundado desta ciência do Espírito que nos conecta com o Pai, com o Cristo, com a espiritualidade. Estamos terminando hoje o capítulo 25. Dos 28 capítulos, restarão 3. E como disse o nosso dirigente, por fora dos menores capítulos, composto de somente 3
tópicos. Mas como em tudo e sempre, e o nosso esforço será demonstrar o que direi, um capítulo atualíssimo, necessário, imprescindível para a saúde integral e para outros valores que nós, como filhos de Deus, buscamos e merecemos, herdeiros que somos deste Pai amantíssimo. 3 tópicos. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Trago breves apontamentos, breves e despretensiosos apontamentos. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Em síntese, o Espírito necessita estabelecer com o Pai, com o Cristo, com a espiritualidade, com a vida, com o universo, uma relação de cumplicidade ética, uma relação de parceria, uma via de mão dupla, em que, estabelecida a conexão, recebemos de mais alto o de que carecemos e oferecemos ao mais alto e à vida e à humanidade algo de nós. Espírito algum, a partir do momento em que principia o seu despertar espiritual, deve adotar uma atitude de parasita, de sanguessuga, de quem fica estático, estagnado, parado, esperando que tudo lhe venha ao alcance, sem nenhum esforço, sem nenhuma iniciativa de sua parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É absolutamente certo que todos nós poderemos e deveremos sempre contar com a proteção de mais alto, com a assistência de mais alto, com o amparo de mais alto, que nunca falta, jamais faltou e nunca faltará. Mas nós, na condição de filhos agradecidos, de almas que principiam a despertar e a libertar-se do atavismo ancestral, precisamos ampliar a nossa capacidade de recepção. Temos à mesa um copo com água, que nos auxilia na compreensão do que estamos tentando dizer. Se a nossa capacidade intelectual, afetiva, moral, espiritual, for, digamos, de um tamanho de um copo, tudo o que poderemos recolher de bênçãos da vida é o que couber em um copo.
Mas se ampliamos as nossas capacidades, as nossas possibilidades, se o recipiente da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida cresce, se agiganta, se amplia, se estende, é evidente que recolheremos mais da vida por oferecermos à vida um recipiente mais amplo, com maior capacidade receptiva. E o que este primeiro tema nos dirá e nos diz é que será sempre pelo trabalho, pelo esforço, pela diligência, pela entrega, pelo compromisso com a ação, com uma vida dinâmica que vamos criando em nós e em torno de nós as condições para a recepção, a absorção e a conservação dos recursos que Deus destina a todos nós, indistintamente, irrestritamente e incondicionalmente. O trabalho, lei da vida, porque tudo em universo trabalha, tudo em universo é atividade, e nós, a obra-prima da criação, o Espírito imortal, não podemos ser uma exceção a esta regra, a lei do trabalho, porque tudo em a natureza trabalha. O Cristo trabalha, Deus trabalha. E Jesus foi muito transparente, direto ao dizer: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Neste exato momento, nosso Cristo está trabalhando, e muito, em favor nosso e em favor de toda a humanidade que foi confiada ao seu amor. O segundo tópico é este: observai os pássaros do céu. Neste segundo tema, Allan Kardec, sempre inspirado em Jesus, nos recorda dois excelentes atributos de Deus, a saber, a previdência e a providência. Emociona, comove, sensibiliza a pensar que por 3 bilhões de anos, o Cristo, com a pleiade de colaboradores, trabalharam afanosamente por 3 bilhões, preparando este ninho planetário para que nós, mais ou menos, há 1 bilhão e 500 milhões de anos, como seres unicelulares, surgíssemos no concerto da vida. 3 bilhões, químicos, físicos, geômetras, matemáticos, astrofísicos, biólogos, paisagistas, jardineiros, engenheiros, arquitetos, uma infinidade de trabalhadores organizando todos os detalhes para que a vida fosse possível, em caráter de perenidade, como se dá. Trabalharam afanosamente, incansavelmente. Quando este ninho planetário estava pronto, surgimos para o concerto da vida. Tudo pensado. 99% Deus providenciou, deixando
1% para nós. E mesmo naquilo que depende de nós, Deus está sempre presente. De tal forma que nada fazemos sem o Pai, nada fazemos sem o Cristo. E Ele diz isto em seu Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Há uma conexão indissociável entre Ele e nós. E se nos desconectarmos, admitindo esta possibilidade, morremos, perecemos, por falta do alimento, da seiva que vitaliza as nossas almas. Então nós, somando agora os dois temas, o primeiro com o segundo, trabalhemos com a certeza de que Deus prevê, de que Deus provê, e que, trabalhando, não nos faltará a força, não nos faltará a inspiração, os recursos todos virão para que possamos dar sequência à nossa agenda de trabalho, especialmente no bem. E feita esta introdução, que se pretendia fosse ligeira, chegamos no tema de hoje. Quando Jesus nos propõe: não vos afadigueis pela posse do ouro. Vejamos, queridos, a pedagogia do codificador. Ele buscou em Mateus, Marcos, Lucas e João o ensino moral do Cristo e organizou as matérias por capítulos, e dentro de cada capítulo temas correlatos com aquela ideia central. Juntando agora os três temas: ao trabalho, certos da providência divina, mas ao trabalho em busca do necessário. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Prestemos atenção na impressionante atualidade das expressões do Cristo. Não vos afadigueis, afadigar-se, fadiga, estresse. Jesus está falando já há 2 milênios de uma das doenças que mais mata no mundo, que é o estresse. O estresse, se tivermos médicos aqui, certamente ratificarão. O estresse é das doenças que mais mata. Quantos infartos, AVCs, acidentes automobilísticos, acidentes domésticos e outras situações decorrentes do estresse. Jesus, há 2 milênios, sem rigor na cronologia, nos está propondo: para que uma vida de estresse? Para que a ansiedade? Para que a fadiga? Para que a sobrecarga? Por que viver em função dos valores imediatistas, utilitaristas? Por que focarmos somente nos interesses, na horizontalidade da vida? Se a vida é mais que o alimento,
Por que não darmos à vida mais atenção do que damos ao alimento? Jesus não está propondo a preguiça, Ele não propõe a acomodação, Ele não propõe o parasitismo, Ele não propõe que abandonemos o trabalho, as ocupações todas, não. Ele propõe que trabalhemos, já vimos isto, ajuda-te que o céu te ajudará, trabalhe. Mas a vida não pode se subsumir, resumir-se em apenas trabalhar, 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 visando os interesses puramente materiais. André Luiz, no seu livro Agenda Cristã, nos propõe, com Jesus, que não te falte tempo para cultivar o que é bom, belo e eterno. Simples assim. Que não te falte tempo para cultivar o que é bom, belo e eterno. Vamos repetir juntos? Que não te falte. Na minha idade, eu já não ouço muito bem. Vamos lá. Eu vou dizer de novo e você presta atenção e memoriza. Que não me falte tempo, estamos adaptando, que não me falte tempo para cultivar o que é bom, belo e eterno. Vamos lá. Que não tempo para cultivar o que é bom, belo e eterno. Podemos trabalhar? Devemos. Podemos relaxar? Devemos. Está na lei do trabalho, em O Livro dos Espíritos, que o repouso é também lei da natureza. É crime de lesa natureza não repousar, não se refazer, não se recompor psiquicamente, fisicamente. Precisamos cuidar do corpo. Está lá no capítulo 17, que já estudamos aqui, no último tópico, cuidar do corpo e do espírito. Mas em tudo, bom senso, em tudo, equilíbrio, em tudo, harmonia, mesmo porque o Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada, é a doutrina do bom senso. Tanto que Camille Flammarion, cientista que estava presente no sepultamento de Allan Kardec, referiu-se ao codificador, ao mestre de Lyon, como o bom senso encarnado. O bom senso encarnado. Então nós vamos trabalhar. Não é crime sermos previdentes. Deus é previdente. Não é crime prover as nossas necessidades. Não é crime pouparmos, termos uma reserva estratégica para o período em que estaremos idosos, sem as forças dos primeiros anos, e é conveniente termos recursos para atender esta ou aquela necessidade. E o Livro dos Espíritos é tão pertinente, tão atual, que há questões específicas tratando desta reserva estratégica. É natural a previdência, a providência, ao ponto de guardarmos recursos para as situações de urgência, de emergência. Então o Cristo não está condenando o trabalho, a poupança, a vida criteriosa, aquele conforto básico,
mas vamos nos recordar do que temos nas questões 715 e seguintes do Livro dos Espíritos, que trata exatamente do tema necessário e supérfluo. Precisamos ter claramente em nossa vida o que é necessário e o que é supérfluo, para que, a pretexto de defendermos uma qualidade de vida, não comecemos a exagerar. E olha o que diz Jesus: não vos afadigueis pela posse do ouro. Em linguagem espírita e atualíssima, não se estresse pela conquista do excedente desnecessário, do supérfluo. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos poupar, economizar, sim, mas ele está se referindo ao ouro como símbolo daquilo que não necessitamos. E na sutileza de Jesus, ele diz: não vos afadigueis por possuir ouro. Não por acaso Jesus se vale deste verbo possuir. Ele está usando aqui uma expressão de importância muito grande no mundo jurídico. Possuir é diferente de ser proprietário. Jesus se vale de uma expressão jurídica. Uma coisa é possuir, outra coisa é deter, outra coisa é ser proprietário. Ele está dizendo então, na sua insuperável sabedoria: não se estresse por aquilo que você vai deter só por um pouco de tempo. É isso que ele está dizendo. E pensam que acaba aí a sutileza da sabedoria do Cristo. Não consta todo o texto ali, mas está aqui no livro. Diz ele: não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Em vossos bolsos. Ou seja, o que possuirmos, que possuamos, transformando em bênçãos para muitos, em trabalho, em possibilidades para muito. É por isso que estudamos no capítulo 16 a utilidade providencial da riqueza. Deus não ama só os destituídos de fortuna material. Deus não ama só os que não possuem títulos acadêmicos. Ele ama a todos. Deus espera que o carente se conduza bem em face da sua carência, como Ele espera que aquele que possua recursos diferenciados os aplique de maneira adequada. Utilidade providencial da riqueza. Os pobres darão conta de como se conduziram ante a carência, como os ricos também prestarão contas de como se conduziram ante os recursos que detiveram. E ele diz: nos bolsos, ou seja, é aquela fortuna estagnada, é aquela fortuna parada, que não serve nem para o seu possuidor. Sabemos de investidores que vão em instituições bancárias e lá ficam horas, todos os dias, trabalhando com números, vendendo, comprando, vendendo.
e não usufruem do que possuem. Não transformam em bênçãos para si próprios e para ninguém. Na minha infância, nós tínhamos aquelas imagens, né, de várias criações de Walt Disney, e tinha lá o tio Patinhas, riquíssimo, tinha um cofre enorme, e ficava andando em torno do tesouro que ele possuía, fascinado, obcecado, obsidiado pelo ouro, pela posse, sem se permitir o gozo, a fruição legítima de quem trabalhou e honestamente conquistou. O excesso na mão dos mesquinhos, nas mãos dos egoístas crônicos, geram as grandes misérias do mundo. Para terminar, eu trago uma pesquisa de uma norte-americana, expert em TRVP, terapia regressiva a vivências passadas. Ellen Wambach, recordando vidas passadas, o título do seu livro. E pelas pesquisas, ela detectou esta estatística. Ao tempo do Cristo, 6% da humanidade detinham mais de 90% do patrimônio da terra. 6% eram donos de mais de 90% do patrimônio conhecido. No século XX, século da pesquisa de Ellen Wambach, ela percebeu que as riquezas do mundo estão hoje concentradas nas mãos, pasmem, de 8% da humanidade. Ou seja, em 2000 anos, a justiça distributiva da renda melhorou 2%. Ou seja, melhoramos 1% ao milênio. A continuar assim, nós vamos precisar de mais ou menos 90.000 anos para que a justiça se faça no que tange ao acesso aos bens, recursos e riquezas do planeta. É claro que com a intervenção do alto, não necessitaremos de 90.000 anos, melhorando 1% ao milênio. Em um tempo bem menor que este, nós teremos já o reino de Deus instalado na terra, com o triunfo da justiça, do amor e da caridade. E nós, os cristãos espíritas que amamos Jesus, estamos sendo convidados a trabalharmos pela posse do necessário, desenvolvendo a capacidade de compartilhar com os nossos irmãos mais carentes algo dos recursos que vamos amealhando. Em linguagem direta, o que temos em nossos armários, o que temos nos nossos bolsos, que podemos desde já colocar ao alcance
das almas carentes. Ainda há pouco, o nosso dirigente conclamou-nos a que colaboremos com os serviços assistenciais da casa. Não precisamos ir para a faixa de Gaza, não precisamos ir para o Egito, para o Irã, para outra região, para a América Central. Não. Em Andradina mesmo, nós encontramos um campo imenso de trabalho. Não precisamos ir para o Nordeste, para o Norte, para as palafitas dos grandes cinturões miseráveis, dos grandes centros, aqui mesmo. Jesus nos situou aqui, e Ele foi tão misericordioso que colocou próximo de nós irmãos carentes, para que não tenhamos nem o trabalho de nos deslocarmos de um país para outro, de um continente para outro, para que possamos ser úteis aqui mesmo. Ficamos felizes com iniciativas como Médicos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteiras, um trabalho lindo, maravilhoso, nada contra, e sei também que o Fraternidade trabalha no Brasil, na América do Sul, mas quanto a nós, sem prejuízo da adesão a grandes movimentos, façamos a nossa parte, porque às vezes tudo que alguém precisa é de uma migalha de nossos bolsos, de nossos recursos, né? Isso nos lembra também aquela mulher Ciro-fenícia, que insistiu para que Jesus a amparasse, socorresse, e Jesus, para experimentar a fé e a humildade daquela mulher, disse para ela: não convém tirar a comida, né, de certas pessoas para dá-la aos cachorrinhos. E ela entende, aceita, não fica magoada, nem humilhada, e diz para Jesus: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então ninguém de nós aqui é tão pobre que não tenha algo de si e algo bom para oferecer. Um abraço grande e até o dia 30 de março, se Jesus permitir.